No quadro Forças do Bem de hoje, o delegado Maurício Freire foi aqui ao litoral de São Paulo entender como funciona o trabalho dos profissionais que são responsáveis pela sua segurança ao se banhar no mar. E ainda vai nos trazer dicas de como aproveitar o seu passeio sem colocar a sua vida em risco. Vamos acompanhar juntas. Olá pessoal, hoje nós viemos até o litoral de São Paulo, aqui no Guarujá, para mostrar um pouquinho do trabalho de uma equipe fantástica do Salvamar. São homens e mulheres que estão aqui o tempo todo protegendo vocês quando vocês quiserem curtir um pouquinho da praia. Nós vamos conversar com a capitã Caroline, que é especialista, comandante do Salvamar aqui de uma parte do litoral nosso. Muito obrigado, Caroline, por nos receber aqui. Doutor. E é uma alegria, uma satisfação. Eu queria que você ajudasse a gente, quem está nos acompanhando, a vir para cá, para a praia e curtir com segurança. A gente não podia começar em lugar melhor para conseguir mostrar para as pessoas porque o guarda-vidas fica apitando tanto lá embaixo. A gente pode perceber que tem alguns pontos da praia que não quebram ondas, né? E as pessoas às vezes acham que esses locais são os mais seguros e não são, tá? Esses locais, dependendo do tamanho da ondulação, funciona como uma esteira que puxa a pessoa para o fundo. A gente chama de corrente de retorno, que é por onde a água volta depois que a onda quebra. Pode perceber que na frente dessa corrente de retorno tem uma placa de perigo sinalizando esse risco, né? E é ali que o guarda-vidas apita para as pessoas saírem. Às vezes ele vai apitar e vai falar assim, vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou vem mais para o raso. Para quê? Para não deixar que as pessoas se coloquem em local de risco e fiquem numa zona mais segura para prevenir o afogamento. Qual a diferença entre salva-vidas e guarda-vidas? Você pensa que, ele está do lado ali, eu vou cair na água, ele vai me salvar. Conta pra gente. Não é assim. Na verdade, nosso trabalho aqui é a prevenção. A gente quer evitar que você se coloque num risco e morra afogado. Então, a gente faz a prevenção, evita que a pessoa se coloque no risco, como a gente mostrou as correntes, as placas, e não deixe que essa pessoa se afogue. E o salva-vidas, ele espera acontecer para ir fazer a retirada dessa vítima, mas aí pode ser tarde demais e a gente não quer contar com essa sorte. Caroline, conta pra gente um pouco dos equipamentos que vocês utilizam aqui. A gente vê sempre aí a nadadeira, né? Vê a pita, etc. Eu queria que você mostrasse um pouco dos equipamentos aí. Primeira coisa é um HT, que é um rádio comunicador que ele fala com o pessoal da central. Para que, se der um salvamento, ele vai chamar o apoio e pedir os outros apoios. Antes disso, antes do salvamento, ele vai usar isso aqui, ó. Essa é a ferramenta mais importante do guarda-vidas, que é o apito. Por quê? É ele que vai chamar com o apito lá a vítima. Olha, sai daí, vem pro raso, vai pra direita, vai pra esquerda. O flutuador, ele é uma peça de espuma, tá? E ele comporta, a gente consegue tirar até 2 vítimas clipadas nele. Por quê? A vítima vai estar lá afundando, ele vai chegar nadando com isso. Vai entregar para a vítima. E aí ele vai passar esse flutuador ao redor da vítima. Com a nadadeira calçada, ele vai fazer o reboque da vítima. Entendi. Então, e é por isso que serve a nadadeira, para facilitar o trabalho do guarda-vidas. Vamos passar algumas dicas agora super importantes para vocês. Como que a gente sabe se o mar está propício, se eu posso entrar, onde que eu posso entrar? Uma coisa legal de saber, né? Não existe praia mais perigosa que outra. Existem riscos diferentes. Então, para saber se está apropriada para banho, se está seguro, pergunte para o guarda-vidas. Quando a praia está muito cheia, muito lotada, um fim de semana, isso complica a vida de vocês, não?
Aumenta muito o nosso trabalho, né? Então, um guarda-vidas que cuidaria de um número de pessoas, num feriado, num carnaval, num final de ano, ele tem que cuidar de 10 vezes mais o número de pessoas. Então, a atenção, a preocupação é maior, mas a gente vai sempre dar o melhor, o guarda-vidas vai dar apitar do mesmo jeito, só não vai descansar menos. Então, a gente fica com olhares mais atentos pela quantidade de pessoas e pelos riscos que o mar apresenta. Então, é mais trabalho. Agora há pouco nós vimos aqui algumas crianças aqui, até na beirada, mas sozinhas aqui, enquanto os pais estão na barraca, ou tomando alguma coisa, ou mexendo num aplicativo lá, num aparelho. Como que funciona isso? Nós temos uma média, nos últimos 5 anos, de 1.000 crianças perdidas no litoral de São Paulo. Então, foram 1.000 crianças que se perderam dos pais e que um guarda-vidas achou e depois devolveu. Então, um guarda-vidas que pega uma criança para achar o pai ou o responsável, que às vezes pode demorar horas, é um guarda-vidas a menos que eu tenho fazendo a prevenção de um risco. Então a gente pede encarecidamente para os pais que não desgrudem os olhos das crianças, não desgrudem. Elas se perdem com muita facilidade. Procure um guarda-vidas e peça uma pulseira de identificação, coloque no braço da criança, coloque um telefone que a pessoa vai ser encontrada. Não adianta colocar o telefone da casa de São Paulo, aqui no litoral. As nossas praias aqui do Guarujá, elas normalmente estão como se fosse uma baía, tem rocha de um lado, rocha de outro. Estar próximo dessas rochas é perigoso? Toda costeira tem um risco permanente. Além do que, uma coisa que as pessoas fazem muito é extremamente perigoso, algumas rochas têm acesso e as pessoas vão lá tirar selfie. E aí, se não é a onda que vem e leva, escorrega, cai e acaba tendo um acidente muitas vezes fatal. Então a gente pede para as pessoas não pularem de pedras, de rochas, de costeiras, não ficarem tirando selfie ali. Quando a maré baixa, tem uma parte que é mais escorregadia, então existe um risco também da pessoa ter um trauma, uma fratura e, se não souber nadar, ser arrastada para o mar, né, cair no mar e acabar morrendo afogada. Agora aqui na Praia das Túrias nós vamos ver um outro tipo de apoio, um outro tipo de equipamento. Eu queria que a capitã Caroline contasse pra gente como que funciona esses equipamentos aqui, como que a tripulação está. Cabo Evangelista, Cabo Machado, hoje eles estão tripulando o BSI, que é o bote de salvamento inflável. O que é esse bote? É a cavalaria, é o apoio do guarda-vidas que está na areia. Então tem o guarda-vidas que fica lá apitando do risco. Quando ele joga no rádio, que tem um salvamento com 2, 3 vítimas, eles saem daqui para o lugar que for, no Guarujá inteiro, para tentar tirar, para ajudar o guarda-vidas na areia. Então é o apoio com jet ski, né, que é a moto aquática, com um bote. Quanto mais rápido chegar nessa vítima, melhor. É lenda ou é realidade? Comi bastante, vou comer bastante e vou entrar na água. É realidade, né? Quando a gente come, faz grandes refeições, o sangue ele é concentrado no aparelho digestivo e pode causar um afogamento secundário. Então a gente pede, inclusive, para as pessoas, além de não fazerem uso de bebida alcoólica, não comerem grandes refeições, fazer refeições leves, se hidratar bastante para passar um dia tranquilo e curtir a praia. E eu estou aqui com o delegado Maurício Freire. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, delegado. Sempre uma alegria estar aqui. E com a capitã, capitão? Capitã. A capitão? Capitão. Não existe capitã? Capitã é de time de esporte, né? Não tinha a figura da mulher no militarismo, que é de onde veio, né? Das Forças Armadas. Então é capitão. Capitão Caroline Magalhães. Caroline Borussia Magalhães. Que comanda uma equipe de quantas pessoas, capitão? Eu comando as cidades de Praia Grande e Mongaguá, né? Uma parte do litoral sul de São Paulo, em torno de 86 homens e mulheres, né? Tem umas 5 moças e 80 rapazes aí, sob meu comando. Pouca gente pela demanda, não? Isso. Esse é o efetivo fixo da Polícia Militar, né? Nós temos o apoio dos guarda-vidas temporários, da figura de um guarda-vidas que trabalha na nossa operação. Então, de dezembro a março, que é o período que a gente mais tem trabalho, a gente tem conta com o apoio das prefeituras, com os guarda-vidas municipais, e o Estado também contrata
uma quantidade para a gente treinar e trabalhar, empenhar. Agora, até dia 31 de março, inclusive, a gente tem a figura desse profissional. Delegado, e eu que não sabia a diferença entre guarda-vidas e salva-vidas, quem me explicou foi a capitão? Pois é, e você veja, essa semana passou outra vez, repassou aquele Baywatch, aquele filme famoso. E lá a gente via essa figura justamente que ela falou, né, daquele guarda-vidas temporário. Eu, para te falar a verdade, depois de 44 anos na casa, eu achei que isso era só coisa de filme. E que bacana quando eu vi lá e com que vontade eles estão lá de ajudar, de servir. É muito Caroline. legal. E são 1000 crianças desaparecidas, esse número me impressionou. Você ainda comentou aqui, quando a gente estava conversando, 1000 pessoas, esse é o número oficial registrado. Exato. Porque, na verdade, imagina num carnaval, vamos pensar um dia de carnaval frenético. Boa. O guarda-vidas pega, tá lá pitando. Aí alguém vem trazer, olha, guarda-vidas, tem uma criança aqui pra você cuidar. Ele para o que ele tá fazendo, ele tem que pegar essa criança, sair procurando os pais, que muitas vezes demora horas para serem encontrados, e aí ele esquece a prevenção dele. O nosso serviço de prevenção acaba ali, naquele momento. Porque a demanda da... Aí ele tem que pegar essa criança, ele consegue achar o pai. Aí ele anota rapidamente e deixa com os pais. Agora, você imagina, teve um guarda-vidas com 7 crianças. De uma vez, assim, ó, tô com 7 crianças aqui no cadeirão e... Precisa achar. Precisa achar. Então, às vezes, a gente não consegue, eles não conseguem passar por causa da demanda de serviço. Então, teve ano, eu estava vendo a estatística, teve mais de 1.800 crianças num ano. Né? Faz alguns anos isso, mas esse número de 1000 é uma média dos últimos 5. Né? Então, é muita gente que a gente precisa pedir responsabilidade dos pais, porque é demais, né? E, assim, quando eu tô com uma criança, é uma vítima que pode estar lá se afogando. Exatamente, exatamente. Outra que eu aprendi é que onde não quebra onda, eu não sei nadar. Então, eu sou dessas, assim, se tem onda, eu fico com medo. Então, quando não tem onda, eu falo, aqui tá gostoso, não tem ondinha. Isso. Lê do engano. Lê do engano. As pessoas, inclusive, acham que aquela região que não quebra onda é a mais gostosa. Piscininha. Isso, é a piscininha. Só que um passo para trás na piscininha é uma corrente enorme que te leva para o fundo, aí você não sabe nadar, aí você vai perder o chão, você vai ficar desesperada e você vai morrer afogada. Eu já estive em praia em que uma pessoa foi socorrida já sem vida. É triste? É muito triste. E você vê que é assim, eu vi a pessoa entrar no mar e ela saiu sem vida. Exato. É chocante. E a gente trabalha justamente para isso. O nosso trabalho, ele é preventivo. Então, é uma ação preventiva e protetiva. Preventiva é lá fora. A gente vai nos terminais aqui em São Paulo para dar folheto, para explicar, olha, no mar faz isso, faz aquilo. E lá a gente apita para fazer a proteção do banhista. Para quê? Para a gente não ter óbito na praia. Porque a gente não quer que as pessoas morram afogadas, né? Quer que a família desça e volte inteira para casa, toda a família. Então, a gente conta muito com o apoio das pessoas e às vezes elas não entendem. Acha que vai passar o feriado lá, o carnaval, como se fosse o último da vida. Então, bebe tudo, desrespeita todas as regras. Muitas vezes, estava falando do delegado, a gente passa na prevenção com as embarcações, até no Águia, o pessoal manda dedo do meio pra gente, né? Como se a gente estivesse atrapalhando. Por isso que a gente precisa do apoio das pessoas, porque sozinho nosso trabalho a gente não consegue fazer. Mas engraçado, esse é um tema que a gente sempre aborda aqui, né, delegado? Assim, da polícia trabalhando a favor da comunidade, a favor da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, não viemos de Marte. E a gente está lá arriscando a vida para defender as pessoas. E o que nós vimos lá num dia até com pouca gente. Imagina uma multidão de pessoas. Primeiro, aquilo, os pais no celular. Poxa, reveza pelo menos então, né? Fica alguém ali com a criança. Nós vimos vários casos. E o outro é isso. Parece que quando o guarda-vida está apitando, está te incomodando. Mas por que eu não posso ficar aqui? O que ele está apitando tanto para mim? Ele está lá para lhe defender, para lhe proteger. Né? Só para você ter uma ideia, né? A gente tem uma média de 3.500 salvamentos de pessoas salvas por ano. Então, é muita coisa, né? Então, são pessoas que o guarda-vidas foi lá e fez a intervenção direta, ou seja, muito provavelmente essas pessoas teriam morrido afogadas se não tivesse o guarda-vidas para pegar isso. Fazendo aquele trabalho. Por isso também a importância das pessoas procurarem praias com guarda-vidas, para ter a figura dessa pessoa para fazer essa prevenção. Sim. Quais são as principais dicas, delegado? Então, eu acho que é como a gente sempre fala aqui. Primeiro, a atenção, o cuidado, né? Ficar ligado naquilo. Então, além dessa parte da água, a gente viu ali o pessoal largando mochila para trás, levando uma série de coisas que não há necessidade. Vai comprar ali um milho, vai comprar alguma coisa, sai aquele bloco, aquele monte de cartões de crédito. Não precisa. Levar talvez um, ou levar o dinheirinho ali trocado.
cuidado com as crianças, não abandonar as crianças. E a gente está falando das crianças, né, capitão, assim, pelo risco delas se afogarem e tal. Não estamos nem contando com a maldade de alguém que está lá para dar um sumiço nessa criança. Deus me livre guarde isso. Não, enquanto o pai está lá na areia, a criança está ali, ó, 10 metros. O pai baixou para pegar a latinha de cerveja. Levantou a cabeça, cadê? Já era. É. Alguém passou, pegou, nem viu naquele monte de gente, né? Um monte de gente ali no meio. Então tem que ficar muito atento mesmo. Atento. Vamos relembrar, né, que o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças é o terceiro maior crime da história. Então, o primeiro, tráfico de entorpecentes, segundo as fraudes agora, principalmente essas fraudes eletrônicas, e o terceiro, às vezes as pessoas pensam que é o tráfico de armas. Não, o terceiro é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças. No Brasil, então, estamos falando de Brasil. Do mundo, não é privilégio nosso. É um dado das Nações Unidas. Então, tráfico de drogas? Tráfico de drogas, entorpecente, 320 bilhões por ano. O tráfico, as fraudes eletrônicas, 120 bilhões por ano e vai crescer muito, principalmente agora com os PIX e etc, né? E o terceiro é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças com 50 bilhões de dólares por ano. Meu Deus. Bom, essa dica é preciosa. Nunca nade sozinho. Exato, ainda mais né? como está esse moço aqui, né? Vai boiando, a hora que você levanta a cabeça, você está em outro lugar. Então, é aquilo. Tem os guarda-vidas, tem outras pessoas, se aproxima de outras pessoas, tome esses cuidados, né? Pesquise um pouquinho, porque as informações hoje estão aí nas mídias. E respeita a placa, né? Sim. Respeita a autoridade que está lá para ajudar. As placas já estão sinalizando o risco. Então, se ali tem uma placa, tem gente que sabe o que faz. Não acredito. Você vai descobrir que tira a placa. Não, tira a placa vários, né? Mas eles passam pela placa e se a placa está um pouquinho mais baixa, pendura a camiseta e entra. Não tô brincando, é verdade. Às vezes tem uma faixa de isolamento, uma corrente muito grande, o pessoal usa de varal. Aí tem que o guarda-vidas ir lá, tirar. O pessoal às vezes não leva a sério o nosso serviço, né? Sem dúvida. E a gente pede que as pessoas entendam que nós estamos lá para fazer a proteção. A gente não tá para azucrinar, para ficar na orelha das pessoas. Para atrapalhar o lazer. Exatamente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Outra dica também, assim, para quem não sabe nadar, eu vou até onde, até aqui é mais ou menos a água. Passou daqui eu tenho medo, porque eu acho que já Passou não vai da dar. onde? É muito? É muito. Lembra, sua avó, sua mãe não Aqui, falava água no umbigo, sinal de perigo? É verdade. Eu vou explicar por que agora. Por favor. Água no umbigo, porque quando a gente tem a água na linha acima do umbigo, a gente perde a mobilidade, fica mais difícil. Então, qualquer coisa que a gente... Vamos supor que a gente esteja com água no umbigo. Tá. Se a gente der um passo para trás, ou vier uma ondulação e levar a gente para trás e tiver um buraco, pronto, a água já vai vir aqui. E muitas vezes as pessoas não sabem nadar ou é arrastado e aí ela perde a mobilidade. Então, quando a gente está com água até a linha do quadril, a gente consegue uma mobilidade maior para sair de um eventual risco. Então faz sentido. Água no umbigo, sinal de perigo. Total sentido. Tá. Total sentido. Tudo bem que é melhor onde tem onda do que onde não tem, mas tem umas ondas que a gente tem medo. Exato. Melhor ainda que aí fica mais no raso. Para não abusar. A sensação de perigo e de medo é importante para salvar Exatamente. a gente. Sim. Porque você, quando acha que não tem, é aí que vai acontecer. Né? Ela nade apenas em áreas supervisionadas por guarda-vidas. Perfeito. E outra coisa importante, aproveitando isso, se perceber alguém que está se afogando e não tem a habilidade, tem um guarda-vida ao lado, tem outras pessoas ao lado, ao invés da pessoa ir lá e se tornar a segunda vítima, ela tem que pedir o apoio e o socorro. Um terço dos óbitos acontecem nessa situação que o delegado falou. Então, eu não sei nadar e vou ajudar alguém. Exatamente. Então, a cada 3 óbitos, um deles de afogados é porque a pessoa tentou retirar a vítima. Muitas vezes aquela pessoa conseguiu sair sozinha e a outra que foi ajudar morreu. Porque tem uma técnica, né? Tem não uma é técnica, tem o mar, tem as condições de mar, tem uma série de fatores, né, a própria condição da pessoa. Então, a gente pede para as pessoas não entrarem para fazer o salvamento se não já tiver sido guarda-vidas ou tiver recebido um treinamento adequado, porque é muito perigoso. Tá. Eu fui muito à praia com a Rafaela quando ela era pequenininha e eu era aquela mãe que ficava, Rafaela, vem! Sabe aquela mãe? Sem vergonha. adora essas mães. Sem vergonha. Já para Rafaela aqui. Não, mas já, eu vivia Mas tá todo gritando. mundo lá, mas você não é todo mundo de volta. Eu voltava rouca de gritar, Rafaela aqui. A gente adora essas mães. Não era nem para passar protetor, era para ficar aqui, meu Deus do céu. Você imagina voltar para cá sem filho?
Não, de jeito nenhum. Escutei, participou do MasterChef, capitão? Pois é. No ano da pandemia eu participei, tive talvez a sorte, um conjunto de fatores que eu acabei ganhando um episódio lá, tá aparecendo aí, né? Mas você participou de uma edição inteira ou de um episódio? De um episódio que cada episódio era um ganhador, né? Então, eu fui lá em 2020 e fiz um prato e deu certo. Fiz 2, na verdade, né? Mas você participou de uma edição e foi campeã? Isso. Ah, jura? Eu não Juro. sabia! É verdade. Aí depois você voltou e fez um prato. Na verdade, fiz 2 pratos, né? Passei para a segunda fase, aí Ô, delegado, tem que vir aqui qualquer dia então cozinhar pra gente. Então, a gente precisa testar isso aí, né? Porque eu já testei ela lá como comando, como guarda-vidas, pulando na água, salvando gente no dia que a gente estava lá. Comandando tudo lá. Agora eu quero saber essa história Comandar também, aqui viu? a nossa cozinha. Convite nossa, segundo convite que eu faço hoje. Então, aceito, a dona Águida também. E agora... Só marcar. Bom, vou agradecer. É Capitão Caroline, que está no Instagram como Caburum. É isso? Com K, isso. Caburum com K e N de navio no final. @Caburum. E também tem o Instagram da Salvamar Paulista. Tudo junto. @Salvamar Paulista. E essas dicas são dicas que a gente leva para a vida e passa para quem a gente ama, né? Mesmo. E o delegado Maurício Freire, já nosso conhecido nas redes sociais como delegado Maurício Freire. Telefone do delegado Maurício Freire, 99927 5538. 99927 5538. O delegado está fazendo algumas lives que ficam salvas, né? No Forças do Bem. Exatamente. Podcast com pessoas famosas como a Regina. Só procurar nas redes sociais que você encontra todo o conteúdo do delegado Maurício Freire. E se você não conhece a história do delegado Maurício Freire, te convido a conhecer. Entre nas redes sociais e, como eu sempre digo, a gente vê o delegado aqui, né? Conversando, de boa e tal, não tem noção do que o delegado já fez, né? E faz, se preciso for, E né? faz, não, tem que fazer, tem que dar o exemplo. Faz. Assim como a Caroline está lá na frente da tropa, se a gente não estiver dando o exemplo, não tem condição, não dá só para mandar, né? Dá o exemplo. E você que está nos assistindo, aproveite, veja, se gostar das dicas, compartilhe com as pessoas. Nós somos Força do Bem, então Força do Bem tem que ajudar quem é do bem, ajudar as outras pessoas. Né? Vamos formar essa grande corrente aí do bem. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo, até breve. Um beijo pra família. Prazer em conhecê-lo. Qualquer dia vem aqui cozinhar pra gente. Tô falando sério. Aceito o convite. Vai com Deus, minha querida. Obrigada.